Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma aula do nosso curso de matemática para quem tem pressa, um curso de matemática rápida, em que a gente reúne os assuntos de uma forma condensada. Tá? Hoje é dia 5 de abril de 2016 e são praticamente 8 horas e 30 minutos de uma manhã de sol, de nuvens, é o tempo de Curitiba. Tá? Então, hoje no nosso curso de matemática para quem tem pressa, nós vamos ver números inteiros. Os números inteiros. Na nossa aula anterior, nós vimos os números naturais. E o que são os números inteiros? Para você ter uma ideia, os números naturais são aqueles que começam em zero e vão para o infinito. Né? Tá aqui o símbolo do infinito. 1, 2, 3 e por aí vai. Os números inteiros incluem todos esses números naturais, mais aqueles que vão para menos infinito, no sentido oposto ao da reta, que é a origem. Então agora você tem menos 1, menos 2, menos 3. E onde nós usamos os números inteiros, né? Onde nós vamos usar estes números? Você tem duas utilizações muito comuns. Uma delas é a de temperatura. Os termômetros, eles normalmente, os termômetros analógicos, né? Aqueles da colunazinha de mercúrio, eles têm aqui o zero, né? 0 grau, e aí 5 graus, 10 graus, 15, por aí vai, né? Mas aqui abaixo do zero ele vai ter menos 5 graus, né? Quando a temperatura cai abaixo de zero, você diz que é uma temperatura negativa, né? E você costuma associar a ela um número negativo. Por exemplo, temperatura de menos 2 graus. Eu separei uma imagem aqui de uma cidade da Suécia chamada Gallivare. Olha aqui, Gallivare. No momento em que eu congelei, em que eu fiz essa pesquisa, Gallivare estava com menos 2 graus. Né? É no norte da Suécia, uma região muito fria. Né? E olha o uso aqui. Tá? Aqui já é um uso digital, não é um uso analógico. Isso aqui eles coletam a temperatura e jogam para a gente um tempo, né? Um site de tempo joga para a gente saber o tempo por aí. Por exemplo, se eu quiser saber a temperatura em Gotemburgo, na Suécia, em Gotemburgo, nesse momento está 6 graus, né? Na minha querida Jericoacoara, em Jericoacoara, a temperatura está 29 graus. O lugar onde eu irei morar daqui a algum tempo, né? Só publicando essas aulas, lá na praia. É um lugar, estou para me aposentar, quero ir para lá. Por falar em aposentar, eu sou essa pessoa que eu mostrei aqui, ó. Eu sou essa pessoa, estou para me aposentar. Essa é uma foto no interior de Santa Catarina, veja que lugar lindo, tá? É lá em Fraiburgo, Santa Catarina, ok? E aqui é o meu site, tá? O meu site, na verdade, a minha página no YouTube, o meu canal no YouTube chamado Academia Nobre Silva. Você entrando na Academia Nobre Silva, basta você digitar aqui nessa linha Academia Nobre Silva. Quando você der Enter, tá? Ele vai te mostrar essas duas opções aqui. Você basta entrar aqui na primeira, tá? Tá aqui. Tá? Vem aqui, ó, nesse cantinho aqui, você vai encontrar a minha biblioteca, tá? Onde vão aparecer aquelas coisas que eu publiquei e alguns vídeos de que eu gostei, tá? E aqui estão minhas playlists, ó, contabilidade geral, matemática rápida, que é esse curso aqui, tá? Então é aqui que você acompanha as coisas que eu
publico, tá? Se você quiser se inscrever, vem aqui nesse vermelho aqui e se inscreve, dá um clique aqui, se inscreve no canal. A vantagem é que todos os vídeos que eu publicar, você vai receber imediatamente um aviso de que tem aula nova no ar, tá ok? Se você vai fazer o Enem, se você está fazendo graduação, pós-graduação, tá? Tem muito material aqui de matemática, contabilidade, estatística e possivelmente, assim, tem de finanças, matemática financeira, e mais tarde eu vou publicar material de física e possivelmente química. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tempo eu vou ter, vou estar me aposentando. Então é isso aqui, ó, temperatura usa números negativos. Então a matemática não pode viver só de números naturais, né? Ela precisa de números negativos. Um lugar onde isso é muito utilizado é saldo bancário. Saldo bancário. Quando você, supondo que você tem lá na sua conta um saldo de R$ 100 e faz um saque, isso aqui é o seu saldo, né? E você faz um saque de 110, significa que o banco vai te entregar os teus R$ 100 e mais R$ 10 que é do banco. Então, quando você puxa um extrato bancário, vai estar lá R$ 10 negativo. Significa que é você que está devendo para o banco. No teu extrato, pode vir esse 10 acompanhado de uma letra D, de devedor, como se você estivesse devendo para o banco. Ou um D de débito. Na verdade, o débito... esquece essa coisa de bancário. O débito é de 110 e o saldo devedor de menos 10. Mas deixa esse negócio de débito e de crédito lá para as aulas de contabilidade. Então, aqui é importante que você saiba que, tendo um saldo de 100 e realizando um saque de 110, você vai ter um saldo negativo. E aí, a importância dos números inteiros. Então, você pode dizer que o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, é igual ao conjunto dos números naturais mais os números negativos. Ok? Os naturais, de 0 a infinito, infinito positivo, e os negativos, infinito negativo. De zero até infinito negativo. Entenda que o zero não é nem positivo nem negativo, tá ok? Nós estamos dizendo que os números negativos vão de 0 a menos infinito. Isso não é verdade, porque o zero não é negativo. E que os números naturais vão de 0 a mais infinito, isso é verdade. O que eu não posso dizer é que os números positivos vão de 0 a mais infinito. Não, porque o zero não é um número positivo, tá ok? E o que são os números inteiros? Os números inteiros é isso tudo, de menos infinito a mais infinito, tá ok? Números inteiros, números que não são fracionários, mas as frações a gente vê depois. Entendeu o que são números negativos e a sua utilidade? Pois bem, com esse conhecimento, eu quero passar para o próximo assunto, que é o assunto de números opostos, né? Mas fica bem claro uma coisa dentro do nosso estudo. Você tem números negativos e tem números positivos. Você pode escrever o número positivo assim, mais 3 ou simplesmente 3. O que isso significa? Que se o número não tiver um sinal junto com ele, a ausência de sinal indica que é um número positivo. Tá? Agora, se você quer se reportar a um número negativo, você precisa colocar o sinal. Sem sinal, o número é positivo.
Se precisa realçar que o número é negativo, se precisa escrever que o número é um número negativo, você tem que colocar o sinal de menos. Às vezes, o sinal negativo, o sinal de menos. Às vezes você vai escrever o 3 como mais 3, ou simplesmente 3. Ok? Então, é isso aí. Vamos para o nosso próximo assunto, que é a ideia de oposto. Números opostos ou oposto. Oposto. O oposto de um número é aquele que está do outro lado da reta numerada a igual distância da origem. A origem é o zero. É a origem da reta numerada que se estende de menos infinito a mais infinito. O zero é a origem. Tá ok? Entenda o zero como a origem. Em matemática mais avançada, você pode colocar a origem em qualquer lugar, mas no nosso estudo da matemática, a matemática está estruturada em cima disso aqui, que o zero é a origem. Tá? Então, se você tem aqui o número 2, né? Qual é o oposto de 2? É aquele que está a igual distância do zero, mas do outro lado. Menos 2. Tá? Então, o oposto é aquele que está a igual de distância. Qual é o oposto de menos 5? O oposto de menos 5 é aquele que está a igual distância da origem, o 5. Então, oposto de menos 2 é 2. Oposto de menos 4 é 4. Ok? É isso aí. Qual é o oposto de 11? É menos 11. Então, trabalhar com oposto é basicamente trocar o sinal. Trocar o sinal que acompanha o número. Tá ok? Então, trocando o sinal, você encontra o oposto. Nós vamos trabalhar muito, a matemática trabalha muito com essa ideia de oposto. Um outro assunto importante aqui nesse nosso estudo é o conceito de valor absoluto. Valor absoluto. O que é o valor absoluto? É o número sem o sinal. Número sem o sinal. Tá ok? Então, qual é o valor absoluto de mais 3? O valor absoluto de mais 3 é 3. Só que existe uma maneira de você escrever valor absoluto. Existe uma maneira. É colocar o número entre duas barrinhas. Por exemplo, se você quiser o valor absoluto de mais 4, coloque-o entre duas barrinhas e aqui você sabe que o que você quer é o valor absoluto de mais 4, que é 4. E qual é o valor absoluto de menos 4? O valor absoluto de menos 4 é o número sem um sinal, portanto, é 4. Ok? Outra ideia por trás de valor absoluto é a ideia de distância. Vamos pegar aqui, ó, tá aqui a origem e tá aqui o 3 e está aqui o menos 3. Qual o valor absoluto de 3? O valor absoluto de 3 é a distância do 3 até a origem. É essa distância aqui. Que distância é essa? 3. Então, o valor absoluto de 3 é 3, é o número sem o sinal. E qual é o valor absoluto de menos 3? É a distância de menos 3 até a origem. Aqui tem menos 1, menos 2, menos 3. A distância daqui para cá é 3. A distância é um valor positivo. Não existe distância negativa. Existe sim lá na física sentido negativo, né? Mas distância, comprimento, é positivo. Então a distância de menos 3 a 0 é 3. Portanto, o valor absoluto de menos 3 é igual a 3. Tudo bem? Então,
a ideia de valor absoluto é a ideia de distância, é a ideia do número sem sinal, é também a ideia de tornar o número positivo, ok? Então, tendo estudado até aqui, vamos dar uma olhada no nosso roteiro. Para a nossa aula, nós temos de números inteiros, nós temos esses assuntos. Os números inteiros estudados como exemplos, temperatura e saldo bancário. Nós ainda temos mais aqui, ó. Está aqui o conteúdo da nossa aula de números inteiros. Valores opostos e valores absolutos. Vamos trabalhar ordenando números. Vamos fazer soma, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros. Essa multiplicação aqui tá marota. Vamos escrever isso certo, já que isso é para estudante. Vamos deixar isso certinho, tá ok? Então, dentro do nosso... nós vamos fazer trabalhar com ordenar números inteiros, depois soma, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros, depois vamos estudar os expoentes e depois colocando as operações em ordem. Uma coisa é ordenar os números, outra as operações em ordem. Nós já vimos exemplos de temperatura e saldo bancário. Vimos que números inteiros é o conjunto dos números naturais mais os números negativos. Vimos que podemos trabalhar os números inteiros na reta numerada. Vimos que a ausência de sinal significa número positivo. Vimos que números opostos são aqueles que estão à mesma distância da origem, ok? E também vimos agora há pouco o valor absoluto, que é a distância positiva entre qualquer número e o zero. Então foi isso que a gente viu até agora nesse momento. Então isso aqui é o nosso controle da aula. Nós vamos ver agora ordem, colocando os números em ordem. Então, sabendo que este é o nosso próximo assunto, vamos antes realizar alguns exercícios. Vamos a alguns exercícios sobre o conceito de oposto, né? Exercícios. E eu quero chamar especial atenção para um detalhe em relação a isso. Olha que isto aqui é o número 3, isolado por parênteses. Se eu quiser representar este número na reta numerada, eu conto 1, 2, 3, está aqui ele. Mas se eu coloco um número, o sinal negativo antes dele, esse sinal negativo significa o oposto do que está dentro do parênteses. O oposto disso aqui. Então, qual é o número que está dentro do parênteses? É o 3. Qual é o oposto de 3? É aquele que está a igual distância da origem, ou seja, é menos 3. Portanto, quando você tem o sinal negativo antes de um número isolado por parênteses, significa que você deve reescrever o número que está dentro do parênteses com o sinal trocado, ou seja, o oposto. Ó, mesma distância aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o sinal negativo significa que o número precisa trocar o sinal dele, precisa achar o oposto. O sinal negativo antes do parênteses significa que você precisa determinar o oposto do que está dentro do parênteses. Veja só, se você tem isso aqui, só o menos 2. Vamos supor só o menos 2. Como é que você vai representar este menos 2 na reta numerada? Você vai representar o menos 2 aqui, ó. Está aqui ele. Menos 2, ok? Então, esse menos 2, do jeito que ele está escrito aqui, você pode retirar os parênteses e simplesmente escrever menos 2. Mas, se esse menos 2 vier com um sinal negativo antes, este sinal negativo quer dizer assim, me dê o oposto do que está dentro do parênteses. O que é que está dentro do parênteses? Menos 2.
Qual é o oposto de menos 2? É o 2. Veja só, o menos 2 está aqui, mas o menos 2 é o oposto de menos 2, ou seja, aquele que está lá do outro lado, o 2, é o oposto, né? Estes são os opostos, tá? Veja só, o sinal negativo antes de um número isolado por parênteses significa que você quer o oposto do que está aqui dentro. Ou seja, que você quer trocar o sinal do que está aqui dentro. Como se diz aqui no Brasil, menos com menos dá mais, ok? Menos com mais dá menos. Essa ideia de menos com mais dá menos e menos com menos dá mais vem desse conceito de oposto. O número negativo antes de um parêntese significa que troca o sinal do que está dentro do parênteses, ok? É isso aí, era isso que a gente queria, tá? E eu deixo para você pensar nisto aqui. Qual o oposto? Determine o oposto de 8. Qual o oposto de 8? Qual o oposto de menos 20? Né? Qual o oposto de menos 20? Então, pense nisso aqui como exercício. Pensou? Então tá. O oposto de 8, só trocar o sinal. Menos 8. É como se você escrevesse o sinal negativo antes do número. E qual o oposto de menos 20? É como se tivesse o sinal negativo aqui, né? Troque o sinal do que está dentro. Mais 20. Tudo bem? É isso aí. Com isso a gente estudou, fez alguns exercícios sobre os opostos e vamos agora a uma ideia de colocar números em ordem. Deixa eu ver se é isso que aparece na nossa listinha. Colocar números em ordem. Depois, adição de números. Então, colocar números em ordem. Você vê aqui a ideia do sinal de maior e menor e uma ideia de casquinha de sorvete. Vamos ver onde que isso se aplica, tá ok? Então, veja só. Ordenar números nada mais é, tá, do que determinar quem é o maior, quem é o menor e colocar na ordem. Por exemplo, o 10 é maior que o 3, não é? Como é que você escreve isso em matemática? Colocando este sinal. O sinal de maior que. Este sinal é o sinal de maior que. Ok? O 10 é maior que o 3. O 7 e o 9. O 7 é menor do que o 9. Como é que você escreve isso? Com este outro sinal. Este sinal é o sinal de menor que. Ora, aqui na aula você entendeu que 10 é maior que 3, 7 é menor que 9. Mas quando você vai saber... Você sabe que o número é maior, mas qual sinal usar? Você vai usar este ou este? Lembre-se, a boca aberta fica sempre voltada para o número maior. Imagine uma casquinha de sorvete. Onde cabe mais sorvete? Na boca do que no fundo, né? Então, o lado da boca do sorvete, da casquinha, fica voltada para o número maior. Mas como nem tudo são flores, quem é maior? Não, não é quem é maior. Coloque o sinal de menor que ou maior que entre esses dois números aqui. Qual o sinal que cabe aqui? Né? O menos 2 é maior que menos 1 ou menos 2 é menor que menos 1? Uma maneira de você saber isso é vindo para a reta numerada. Onde que está o menos 2? 1, 2. Está aqui, ó, menos 2. Onde que está o menos 1? Menos 1 está aqui. Muito bem. Quem é maior? Menos 2 ou menos 1? Você quer saber? Aqui não é o sentido dos números que vão para o infinito? Então, quanto mais à direita estiver o número, maior ele é. Portanto, menos 1 é maior que menos 2. Você vai escrever isso assim, tá? Vai colocar a boca da casquinha de sorvete voltada para o maior número.
Portanto, quanto mais à direita está um número, seja ele negativo, seja ele positivo, maior é o número, ok? Isso é importante perceber, tá? Agora, veja outro exemplo. Coloque o sinal aqui, ó, entre esses. Entre 1 e menos 4. Coloque aqui o sinal. Qual é o número maior? Ora, você sabe que o menos 4 é um número negativo e todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Portanto, o 1 é maior, né? O 1 é maior. Se você vier aqui na reta numerada, ó, o 1 vai estar aqui e o menos 4 vai estar aqui. O 1 vai estar mais à direita, ok? Eu vou pedir para você colocar o sinal, eu chamo essa seção de sua vez. Isso aqui é um bloco de exercícios em que você vai colocar os sinais de maior ou de menor. Então, 2 e o 6. Menos 11, menos 9. C. 0 e menos 10. D. 4 e menos 5. Letra E. Menos 30, menos 20. Letra F e última aqui. Menos 4 e menos 7. Ok? Muito bem, eu vou colocar as respostas agora. Pare o vídeo, resolva e depois volte. Ok, vamos às nossas respostas aqui, tá? Vamos às respostas. 2 e o 6. Eu sei que o 2 é menor do que o 6. Não preciso nem usar a reta numerada. O 2 é menor que o 6. Os números são positivos. Fica fácil. Menos 11 e 9. O menos 11 está mais distante do zero. Portanto, ele é um número menor do que o menos 9. O menos 9, se você pegar o zero aqui, o menos 9, vamos supor, está aqui e o menos 11 aqui. Como o 9 está mais próximo da origem, o menos 9 está mais próximo da origem do que o menos 11, o menos 9 é maior. Então, eu abro, eu coloco o sinal com a parte aberta, voltada para o número maior. Então, menos 11, aí eu leio assim, menos 11 é menor que menos 9. Da mesma forma que eu li aqui. 2 é menor que 6. O 0 e o menos 10 é o mesmo raciocínio. O menos 10, se isso aqui é o 0, o menos 10 vai estar para cá. Quanto mais à direita, maior o número. Então, o 0 é maior que menos 10. Então, escrevo assim, o sinal é esse. 0 maior que menos 10. 4 e menos 5. Todo número positivo é maior que número negativo. Não resta dúvida, porque ele está mais à direita na reta. Tá ok? Maior. Menos 30 e menos 20. Vamos simplificar. Está aqui o 0. O menos 20 vai estar aqui, e caminhando para a esquerda, o menos 30 estaria aqui. Como o 20 está mais perto, está mais à direita que o menos 30, ou está mais perto da origem, né, o menos 20 é maior. Então, eu abro a boca para o lado do menos 20 e leio como menos 30 é menor que menos 20. Menos 4 e menos 7. Menos 4 e menos 7. Quem é maior? Né? O menos 4 está mais perto de zero. Está aqui, ó. O zero. O menos 4 vai estar por aqui, o menos 7 vai estar por aqui. O menos 4 está mais perto de zero. Portanto, o menos 4 é maior.
É assim que eu leio números colocados em ordem. Tudo bem? Então é isso, por enquanto é só. Nosso próximo assunto já está aqui na pauta, adição de números inteiros, ok? Nós vamos parar a aula neste momento e vou lhe sugerir que se cadastre no nosso canal, se a aula te interessa, para que você possa receber automaticamente as aulas, né? Essa aula aqui é para aquela turma que está precisando dar uma reforçada na matemática básica, ou que está entrando agora na matemática básica e quer consolidar esse conhecimento, né? Buscar uma via rápida. Então entre no YouTube, digite lá no YouTube Academia Nobre Silva, e quando aparecer o meu canal, ok? Você se inscreve aqui, ó. Vai aparecer o canal e se inscrever ali. Um grande abraço e até a nossa próxima aula com adição de números inteiros, onde nós vamos ter boas surpresas. Valeu, pessoal. Até lá e tchau.